Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia Freitas, eu sou nutricionista e trabalho no Departamento Científico da Nestlé. Esse é o nosso videocast Um Passo Além em Nutrição. E hoje a gente vai falar um pouquinho de conteúdo sobre nutrição para a família e a importância da alimentação e da nutrição na infância. Como convidada hoje, nós temos a doutora Flávia Oliveira. Ela é médica, pediatra, neonatologista, que tem uma certificação em medicina do estilo de vida pela American College, pós-graduação em nutrologia pela Universidade de Boston, dentre outras especializações. Então, doutora Flávia, muito obrigada pela sua presença. Eu sei que vai ser um prazer, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Falar de nutrição, de infância, para mim é tudo de bom. É minha vida, minha experiência de 20 anos de formada e 15 de pediatria. Então, vai ser um papo muito enriquecedor. Com certeza. Então, vamos dar início, doutora Flávia. A gente sabe que a nutrição e a saúde das crianças têm recebido muita atenção, né? A gente vê cada vez mais isso sendo trabalhado em diversas mídias e plataformas. E a gente queria entender um pouquinho a importância da nutrição no início da vida. Você poderia compartilhar conosco como você tem notado essa questão da nutrição, do papel da nutrição na saúde, como os pais contribuem nesse cenário e qual é a importância efetiva da nutrição para as crianças? Acho que a nutrição é a base de todo o resto. Quando a gente pensa em bem-estar, né, no sono, na atividade física, no estresse, no desenvolvimento de uma criança, eu acredito que a nutrição ela é a base para tudo isso acontecer de uma maneira orgânica, fluida. Os pais, eles são o modelo. Então, não dá para falar da criança sem falar do modelo familiar. E se os pais não têm uma orientação muito precisa, né? Porque muitas vezes as pessoas até sabem o quê, mas não sabem como fazer, como orientar os próprios filhos e eles mesmos. Então, eu acredito que a base de tudo é a família e o modelo parental. E quando eu falo modelo, às vezes vocês estão pensando, então tem que ser perfeito. Não. A gente tem que pensar que é um modelo de tentativa de ter uma vida saudável, né? Com seus erros e tropeços, é claro. Mas nos primeiros 4, 5 anos de vida, essa questão alimentar, ela é mais crucial, digamos assim, do que o resto da infância. Então, desde a concepção, e se a gente for ir mais fundo, antes dessa mãe engravidar, o que ela fez na vida dela anteriormente já vai impactar na qualidade do gameta e do pai também. Então, o buraco, gente, é bem baixo. Não é só durante a gestação, é mesmo antes, toda essa carga, essa herança que ela carrega durante toda a vida dela. E aí, durante a gestação, a nutrição ela é muito importante. O que essa gestante consome, o que ela faz da vida dela, se ela é sedentária, se ela não é, se ela passou um estresse ou não. Agora, na pandemia, vieram alguns dados relacionados ao estresse das gestantes, né, durante a pandemia, e que isso afetou as crianças, porque os hormônios de estresse, eles passam pela placenta, né, enfim. Então, a gestação, ela acaba sendo muito importante também nesse contexto que você me perguntou de nutrição. Depois, quando o bebê nasce, os primeiros meses, a questão do aleitamento materno e de qual tipo de nutrição essa criança vai receber, se ela vai precisar de uma complementação e qual leite vai ser, né, oferecido para ela nessa complementação. E depois tem a introdução alimentar, que é um momento importantíssimo e que existe muita ansiedade por parte das famílias, né, muitas dúvidas, e não pode ser assim. Eu falo que comer é mais uma coisa que seu filho vai fazer. É mais uma das coisas. E se a gente trata isso como, um big de um problema, fica pesado para todo mundo. Exatamente. E aí fica pesado até para a criança. E ela acaba sentindo isso, né, no momento da refeição. Sim. Que é um momento que deve ser de prazer pela experiência, né, doutora Flávia? É muito mais o como foi. Esses dias eu estava, né, toda semana tem alguém em introdução alimentar no meu consultório. E eu falei para a mãe, eu faço uma série de, né, quais frutas, quando você vai oferecer, como você vai oferecer. Mas o mais importante é como vai ser a experiência dessa criança na hora que ela está recebendo aquele alimento novo. Não importa se ela comeu um pedaço, 2, se ela comeu uma banana inteira ou meia. Como que foi? Foi legal? Terminou e ela estava bem? Ou foi um estresse? Sim. Ela chorou e você também chorou, porque às vezes a mãe chora junto. Claro, ela se sente muito responsável, exato, né, nesse momento, né? Então, assim, é um momento de estresse, assim como a amamentação também é. Existe muita expectativa de como vai ser a amamentação.
E nem sempre acontece do jeito que a mãe imagina, né? E é uma autocobrança nesse período da amamentação, que a gente nota que as mães sentem muita angústia mesmo em alguns momentos, né? Porque elas se sentem muito responsáveis. Sim. Mas que seja um momento de prazer e de conexão, né, doutora Flávia? Claro, claro. Eu sempre falo assim, o aleitamento materno, todo mundo sabe a importância, né? Do porquê e do porquê que tem que ser, principalmente nos primeiros 6 meses. Mas também entendemos que não é para todo mundo. Às vezes, infelizmente, existem situações que saem do nosso controle, do nosso corpo. Tem o que a gente controla e o que a gente não controla. Sim. E eu falo muito isso no consultório. E mesmo a questão da introdução de um complemento, muitas vezes é um peso para a mãe. E o que eu falo é, bom, se a gente vai fazer um aleitamento misto, ok, você está oferecendo o leite materno. Melhor, né? Ah, não deu nem para oferecer leite materno por N questões. A gente hoje tem fórmulas que são boas. Vamos comparar isso a 15, 20 anos atrás. A possibilidade de você oferecer um leite que, é claro, não é igual ao leite materno, porém, tem um benefício gigante no desenvolvimento daquela criança. Eu acho que é um peso social hoje. O tipo de parto, como se vai mamar, se não vai. E isso acaba deixando a maternidade muito pesada. Uma coisa que não precisaria ser e acaba sendo. É um desafio, eu imagino. E a gente pensando em todos esses desafios que envolve, né, esse novo membro familiar, né, essa criança que está chegando para essa família, o momento da nutrição traz aí vários questionamentos. E aí a gente já conversou que é um período importante. Mas por que é importante? Por que a mãe precisa entender que esse período ele é crucial, talvez, para essa criança? A formação do cérebro ela é muito rápida, principalmente nos 5 primeiros anos. E o cérebro só termina de formar, vou falar até para a câmera, com 25 anos de idade. Eu sempre gosto de falar isso. Porque às vezes você vê seu filho lá com 15 e acha que já cresceu, que está tudo bem. E não. O lobo pré-frontal só termina com 25 anos. E esse começo, essa estrutura cerebral, eu falo que a base da casa que vai ser construída, ela vai depender desses primeiros 5 anos. Então, a nutrição é a base disso. Se a criança tem uma nutrição deficiente, alguns nutrientes estão faltando, principalmente pensando no cérebro, né? no DHA, que ele faz parte aí das membranas, né, celulares cerebrais, ele traz fluidez para essa membrana celular e das conexões cerebrais. Se não tem isso, você tem conexões mais fracas. Então, é claro que não é só nutrição, porque para fazer conexão de qualidade, tem uma coisa que é o nutriente mais importante, que é o amor. Se não tem amor, não vai fazer conexão, não vai fazer sinapse. Mas, para essas sinapses funcionarem, precisa de ômega 3. Precisa de nutrição. Precisa de nutrição, precisa de uma série de questões, não só do ômega 3, mas do ferro, enfim. Tem a questão intestinal, da formação da microbiota intestinal, que é, hoje, assim, eu acho que é o creme de la creme da medicina, é falar de microbiota, porque a gente não sabe nada. Eu acho que está muito no começo. Estamos aprendendo a entender esse universo que é gigante. Muito. A gente costuma ouvir em alguns congressos que a gente, na verdade, não é que a gente tem bactérias, é quase como se elas nos habitassem. Exatamente. O numérico de micro-organismos é maior do que os de células que nós temos no nosso corpo. Sim, nós somos os intrusos, o intruso, entendeu? Não são as bactérias. E hoje, quando eu falo isso às vezes no consultório, mas eu falo, então, hoje o intestino é o nosso maior órgão imunológico. E é o segundo cérebro. Você vê como a gente tinha pouca informação. Porque eu acho que muitas vezes, pensando em intestino, a nossa preocupação básica ele funciona ou não, né? E a gente vê que ele vai muito além do funcionar ou não funcionar, porque ele vai conversar aí, como você falou, com a nossa imunidade, para evitar que essas crianças fiquem doentes, que é uma grande preocupação, né, doutora Flávia? Muito grande. E outra, pensando aí no começo da vida, por que a nutrição é importante? Além da formação do cérebro em si, tem o segundo cérebro, que é o intestino. Hoje, pensando, 95% da dopamina é produzida no intestino. Gente, a dopamina é um neurotransmissor de prazer. De bem-estar. 95%. Ou seja, se o intestino não foi bem tratado, não é bem tratado, não tem essa produção adequada. E isso vai refletir no humor, no estresse, no desempenho, no aprendizado dessa criança, em tudo. Quer dizer, eu falo que é uma engrenagem que vai se mexendo e que pode se mexer de uma maneira fluida ou não. E eu acredito que a nutrição é uma base para isso
acontecer. Quando a gente pensa nos pilares do bem-estar, que eu falei no começo, nutrição, o sono, atividade física, o manejo do estresse, as relações pessoais que essa criança tem, tudo isso é conectado e a nutrição acaba sendo um pilar muito importante para que isso funcione. Então, o desenvolvimento infantil, sem a nutrição adequada, assim, é pesado, mas é quase, ele vai funcionar muito devagar e ineficiente. E a conta chega mais adiante. Mais né? adiante. A gente não chega a ver muitas vezes isso diretamente associado, né? Porque é como você falou, é uma construção e aí você está fazendo ali, vamos dizer, os pilares de forma pouco fortalecida, né? Não sei se seria esse o melhor termo. E em algum momento essa estrutura dessa casa pode ruir porque foram, vamos assim, faltou nutriente para ligar aí, vamos dizer, esses tijolinhos e essa estrutura ficar robusta e forte. E aí no futuro pode ser que a casa, né, ela acaba rompendo, ruindo, e a gente nem faz essa correlação, porque nem sempre vai acontecer na infância, né, doutora Exato, Flávia? é que vai estar distante. A gente tem uma certa dificuldade, o ser humano, em ver efeitos, né, posteriores. Sim. Ver, assim, causa e consequência imediata. Só que a maioria dos processos biológicos, dos sistemas que a gente vive, eles são lentos. Se você faz uma modificação, se você deixa a sua torneira aberta na sua casa e deixa aquela água escorrer, você não pensa no impacto que aquilo está causando, porque é muito rápido e você não percebe. É a mesma coisa. Se a criança comer só ultraprocessado na primeira infância, não tem problema, depois ela recupera quando ela for adulta e tal, ela vai comer salada e vai dar tudo certo. Ok, não estou falando que nunca é tarde para mudar, mas o desenvolvimento do paladar, dessa microbiota e de tudo mais, desculpa, é no começo. E o começo, ele é muito importante. Se as pessoas tivessem ideia de como é importante esses primeiros 5 anos, muitos dos problemas que a gente tem hoje na sociedade, eu acredito que não existiriam. As pessoas estariam mais preparadas, né? Os adultos. Não, sem dúvida. Eu concordo. E eu acho que até do ponto de vista social, né? Da nossa sociedade, pensando no futuro. E a gente escuta muito, né? O Brasil é o país do futuro. Mas o futuro são as nossas crianças. E a nutrição faz parte disso para que a gente tenha indivíduos que sejam capazes de trazer muita coisa boa para o nosso país, para a nossa sociedade, né? Doutora Flávia, queria agradecer. A gente vai encerrar essa primeira parte. Como a nossa conversa, o nosso bate-papo está excelente, a gente vai continuar isso daqui a pouco, falando um pouquinho mais sobre a importância da nutrição no início da vida. Doutora Flávia, muito obrigada, viu? Eu que agradeço novamente pela oportunidade. Vamos conversar um pouquinho mais. Obrigada.